Vamos aplaudir ao Senhor. Muito forte. Nós já vamos fazer uma oração aqui para agradecer esse momento. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigada por essa noite, muito obrigada por mais uma quarta, muito obrigada por mais uma missão Acredite, por todos que estão aqui presencial, que foi Tu que trouxe até aqui, Pai, por algum motivo, e só o Senhor sabe, Pai. Muito obrigada por todos que estão online também nesse momento, Pai, buscando conexão com Você nesse momento que estamos vivendo, Senhor. Pai, nos proteja agora de todo mal, invada essa sala, invada essa empresa, invada todas as casas das pessoas que estão aqui, as que estão online, as que estão trabalhando, os clientes, Pai, que todos sejam invadidos pelo Teu amor, que é um amor gigantesco, é um amor eterno, Pai. Pai, essa noite nós te pedimos humildemente para que o Senhor faça a gente abrir os nossos ouvidos, o nosso coração, para que o Senhor alcance com a palavra viva, a palavra que o Senhor preparou para nós, Pai. Me diminua, Pai, me reduza a pó, eu não sou nada aqui, é tudo para Tua honra e Tua glória o que a gente faz, Senhor. Ó Deus, eu faço com todo amor e todo carinho, mas que seja Você agora, Pai, o Senhor agora aqui, Pai, neste momento, para cada um dos Teus filhos serem realmente lapidados, moldados, transformados da forma que o Senhor quer, Pai, não na forma que a gente quer, Pai, que nós reconhecemos que nós somos dependentes de Ti, Pai, sempre, e por isso que nós buscamos cada vez mais estarmos próximos de Ti, Pai, que agora saia toda a distração, que o inimigo agora não consiga alcançar nenhum dos Teus filhos e que continue assim, que a gente leve isso para as nossas casas, Pai, e que a gente continue diariamente Te buscando, Te querendo, Te clamando, Te louvando e realmente, Senhor Jesus, sermos transformados, Pai, para que a gente transborde aquilo que o Senhor nos permitir transbordar, porque o Senhor sabe o propósito de cada um de nós, Pai, cada um dos Teus filhos que está aqui neste momento online e todos que vão assistir essa mensagem, Pai. Eu sei, Pai, que o Senhor tem uma missão, Pai, e o Seu plano é muito melhor do que a gente imagina, é muito maior, e eu creio que isso vai ainda potencializar, Pai, porque é algo do coração, dos nossos corações, Pai. Eu sei tudo que está acontecendo aí no céu, é festa, e quando estamos em mais de 2, Pai, a Sua presença está aqui, Pai. É dessa forma que eu creio. Nos invada, Pai, do Teu poder, do Teu Espírito Santo. Nos dê a sabedoria, o discernimento, Pai, necessário para que essa palavra não só entre nos nossos corações, mas que a gente saiba viver aquilo que o Senhor vai nos ensinar. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que o Senhor já está aqui, todos os anjos, Pai, tudo preparado. Tire as distrações agora, Pai. Tire, que nada nos atrapalhe, que a gente só escute a Sua voz nesse momento. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada. Amém. Palmas para Jesus de novo. Pode sentar, então, para a gente falar da palavra. Glória a Deus. Aê, papai e mamãe na missão. Glória a Deus, filho. Para quem tá aqui online e não sabe, eu tô grávida, tá bom? De 1 mês, exatamente, amanhã vai dar 1 mês. Depois vai ter um vídeo explicando sobre isso. Então vamos lá? Então tudo certinho aí. Olha, só porque hoje a gente não tá no lugar maior, você viu como Deus é, Manoel? Gente, é que vocês não estão vendo, a gente tá numa sala, a gente faz um lugar maior. Normalmente aqui caberia todo mundo, mas hoje veio convidados que estão aí junto com a gente e eu tô muito feliz. Bom, gente, vamos lá então em Mateus, tá? Quem tiver Bíblia, quem quiser pegar no celular para acompanhar a palavra de hoje, Mateus 7:7. Mateus 7:7. Glória a Deus. Amém aí? Ó, se alguém quiser aí, fala, tá bom? Preciso da energia de vocês. Papai já tá aqui junto com a gente. Amém? Então vamos lá. Mateus 7:7. Tá assim, ó. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe.
O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou, qual dentre vocês é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Até aí, amém? Amém. Gente, então eu senti de falar essa palavra, porque eu sei que tem muitas pessoas agora nesse momento passando por vários tipos de desafio, principalmente por conta do que a gente está vivendo hoje, né? Essa pandemia não é só no Brasil, é mundial, e a gente sabe que se já era difícil antes, que as pessoas estavam ali trabalhando, elas tinham algo a mais para pensar, elas, né, tinham uma vida um pouco mais ativa, alguns estão trabalhando, home office, mas a gente sabe que é diferente, muda a rotina, muda a forma da gente conduzir a família, nos conduzir, e isso gera uma ansiedade, gera um início de depressão, porque são as nossas emoções que geram as nossas emoções, as nossas emoções que geram a depressão. Então a gente precisa cada vez mais cuidar nesse momento do que realmente nós estamos alimentando, nos alimentando, né? Quando eu falo nos alimentando, não é do alimento, comida, mas sim do que na nossa mentalidade. O que a gente está fazendo no dia a dia? E Deus nos mostra que a gente cada vez mais, num período desse, eu creio que não foi em vão, foi permissão de Deus, a forma que eu creio, que eu vejo toda essa situação, para nós aprendermos alguma coisa, amém? E Ele nos mostrou, né, muitas pessoas reclamando de estarem, que não tinha tempo com a família, hoje tem tempo com a família, que não tinha tempo para cuidar de alguns certos hábitos saudáveis que antes não tinha tempo, agora tem tempo, de cuidar até dessa parte espiritual, de acordar com um pouco mais de tranquilidade, tá? Tá certo que algumas pessoas continuam na mesma rotina, então provavelmente ainda existe, mas independente do que a gente está passando, nós temos que buscar, tá aqui, pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis. O que Deus está falando aqui, gente? Que a gente precisa pedir, mas será que estamos pedindo da maneira correta? Independente se estamos ou não, o que eu gosto sempre de dizer, Deus, Ele é justo e Ele cumpre tudo o que Ele promete. Então, se algo vem de dentro do nosso coração, que é algo que ferve, que é aquele momento que a gente quer algo muito, não é simplesmente da gente que veio assim. Eu acredito que é permissão de Deus esse sentimento. E se Ele permitiu nós sentirmos isso, e for algo bom, que vai ser bom para nós, e que não vai fazer a gente se afastar dele, não tem o porquê a gente pedir e a gente não achar, a gente não pedir e ele não abrir as portas, a gente não pedir e a gente não encontrar. Então, assim, tudo que a gente pede e pede de todo o coração, e aí eu até entro aqui no Jeremias 29:13, que está escrito: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não tem como um filho dele, ele não querer realmente realizar aquilo que o filho dele busca. Por quê? E ainda assim, por um acaso veio isso no meu coração, mas hoje eu já consigo entender, para as pessoas que têm filhos, né, e eu que vou ter, a gente não consegue os nossos filhos pedir algo e a gente não querer algo bom para eles. E não dar aquilo que ele pediu. A gente consegue fazer isso? Eu não sei
as mamães que estão aqui, mas eu tenho certeza que todas as mamães que estão aqui e que estão online, as poucas que eu conheço, dão o melhor para o filho. Então, se nós, que somos seres humanos, que somos pecadores, a gente tem as nossas limitações, nós temos as nossas dificuldades, a gente quer o melhor para aquele que a gente gera, tanto para mulher quanto para homem. E quem não tem, imagina, só imagina se você tivesse um filho, como que você lidaria com ele? Eu acredito, a gente tem que acreditar que o quê? Que é o que tá falando aqui. A gente vai dar, ele vai pedir uma coisa, a gente vai dar outra, vai pedir um pão, vai dar cobra, vai pedir ali o que tá falando aqui. Ou se ele pedir se pedir um pão, se dará pedra, se pedir um peixe, lhe dará cobra. Não. Então, o nosso Pai, que é o Criador não só dos nossos filhos, mas de todos nós, Ele que também permite a gente gerar, não tem como. O que Ele vai nos proporcionar é melhor, é maior. Então, a gente tem que ficar em paz. Em relação a tudo isso que está acontecendo, então a gente tem que pedir o quê? Pedir o Pai, o que eu preciso fazer nesse momento? O que eu preciso aprender? Como eu posso lidar com a situação? Como eu vou colocar dinheiro dentro de casa? Porque Ele vai te dar a luz, Ele vai te dar o caminho. Mas tem que buscar. E é isso que está acontecendo. Não estamos buscando. Estamos com mais, talvez, tempo livre ou não, porque também acaba que quem fica em casa acaba fazendo um monte de coisas, um monte de tarefa, e às vezes não são as tarefas que talvez são as principais. A gente coloca, na hora que a gente levanta, Deus como prioridade na nossa vida, para Ele conduzir o nosso dia. Será que a gente faz isso? Agora, cada um refletindo na sua mente. Será que eu, Bruna, faço? Será que vocês fazem? Será que quem está online faz? Todos os dias mesmo? É diário? É uma entrega? É de todo o coração? Ou é aquela rapidinha, né? Tipo, Deus, obrigada, é isso, tamo junto, vamos. E Deus, Ele conhece os nossos corações, com certeza. Ele sabe quais são as nossas ações, o que nós queremos. Se a gente está ali mesmo, na verdade, no dia que a gente acorda e fazendo o melhor. Se a gente está realmente sendo, como eu sempre falo, excelentes naquilo que a gente se propõe a fazer. Porque quando a gente já está sendo excelente, sendo boas pessoas, não só para nós, mas de certa forma para outras pessoas, automaticamente a gente já está agradando a Deus. E isso agrada o coração dele. Amém? Mas muitas pessoas falam, mas eu não sei o que eu estou fazendo, será que eu estou no caminho certo? Tá nesse momento, não tô conseguindo lidar com a minha família, não tô conseguindo colocar dinheiro dentro de casa, tô com gente doente, como que eu faço? A gente não esquecer nesse momento da palavra. E Ele ensina o que a gente tem que fazer, pedir e Ele vai dar. Buscar, se a gente buscar, a gente vai achar. Bate e Ele vai abrir a porta. Todo aquele que pede, recebe, tá escrito na palavra. Só que às vezes a gente se perde no nosso dia a dia, na nossa rotina, que a gente não tem esse hábito, que eu sempre falo, é um hábito que a gente tem que ter, e se a gente não teve, ninguém nos ensinou, a gente precisa aprender, principalmente que a gente tem a responsabilidade de ensinar as outras pessoas que estão ao nosso redor. A gente tem que primeiro nos responsabilizar, não depender de ninguém, e depois se responsabilizar pelos outros, que a gente deixa de impactar, da gente não viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, quanto mais a gente demora para a gente dar esse clique, começar a viver tudo isso e fazer o que a palavra nos diz, mais demoramos também para atingir aqueles objetivos, sonhos que a gente tanto deseja, e também para ajudar outras pessoas. Então, cada um de nós dentro dos nossos corações tem que ter essa sabedoria de querer viver isso.
Amém? E aí acontece isso. Por que, por exemplo, a gente fala da gente se reunir, da gente assistir algo online no YouTube, a gente ir numa igreja, independente da igreja, tá, gente? Porque aqui eu não tô pregando religião, tô pregando o amor de Cristo, que é isso que a gente precisa fazer cada vez mais. Mas por que a gente vai até esses locais? Pra gente conseguir ficar no fogo, não deixar esfriar. Porque a gente esquece, porque a gente não tem o hábito. A gente cria o hábito conforme a gente mais treina. E isso é um treinamento. E às vezes uma palavra vai fazer sentido, por isso que a gente nunca pode perder. Às vezes uma coisa que Deus está falando não é a Bruna, não é depois alguém que vai falar, que vai mudar. Não, é Deus mesmo que vai mudando. Por isso que a gente se encontra, se reúne e vai buscando. E quanto mais a gente busca, mais a gente acha. Quanto mais a gente pede, mais dá. Quanto mais a gente bate, mais abre. É isso que eu quero dizer. E a gente tem que entender e falar, eu vou fazer isso e vai acontecer. E a gente não pode ter dúvida. E é nisso que eu quero entrar dentro dessa palavra. Não está exatamente aqui falando da dúvida. Mas a dúvida atrapalha demais a gente ter crescimento espiritual e crescimento de conseguir viver aquilo que é o nosso propósito. E quem acredita que o nosso propósito é viver de forma medíocre, de forma triste, de forma depressiva, isso não é do caráter de Deus. E se não é do caráter de Deus, não é do nosso. Não podemos permitir que seja do nosso. Já que nós somos o quê? Imagem e semelhança dele. Então imagina, gente, ele se olhou, ele falou assim, eu vou fazer eles como eu. Olha que lindo isso. É muito impactante. E às vezes a gente esquece, a gente não pode esquecer. Então a gente não pode ter um dia ruim. Tá? É isso que eu quero falar aqui para a maioria de nós. A gente não pode permitir realmente ter um dia ruim. Por quê? Porque a gente vai estar nos fazendo mal e fazendo mal para as outras pessoas que inspiram na gente. Mas, Bruno, ninguém me vê, tal. Você que acha que você não ajuda ninguém. Indiretamente, você tá ajudando. Então, se você permitir ter um dia ruim, você tá prejudicando pessoas que estão ali te observando. Amém? Então, assim... E aí eu falo muito disso, já devo ter falado, mas às vezes alguém não ouviu, em relação a gente estar em ação, porque tem muita gente que fala, mas Bruno, não sei como começar. Começa com o primeiro passo, com algo simples, com algo pequeno, começa fazendo uma oração mesmo de manhã, começa você lendo um versículo, começa você se conectando uma vez por semana num grupo, numa célula, numa igreja onde você se sente bem, onde você ali realmente acredita que Deus está ali, porque a gente sente, não é verdade? Eu acredito que a maioria das pessoas sente quando é ou não é, tá? E aqui então diz pra gente, ó, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai. Então, se a gente sabe fazer isso, imagina o nosso Pai com a nossa vida. É muito forte isso, né? Que estás no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então tá falando, Pai que estás no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Ele está dizendo para a gente fazer de forma excelente as coisas que as pessoas nos pedem, como Deus faria por nós. Então, quando a gente não sabe como conduzir uma situação, uma pessoa, um lugar, pensa a forma que Deus faria tudo isso. Como que Ele iria realmente conduzir? E aí a gente vai cada vez mais viver dentro do propósito que Ele tem para nós. E a gente vai achar, com certeza absoluta, exatamente o porquê estamos aqui na Terra. Porque essa ansiedade de saber o porquê, o que fazer, tal, a gente gera por não ter certeza daquilo que a gente é, nossa identidade, por o Deus que a gente tem, o que a gente tem que fazer, como fazer. Amém? Mas se a gente buscar, a gente vai
achar. Se a gente bater, vai abrir. Então, essa certeza absoluta que Deus está colocando nos nossos corações. Então, assim, é muito forte, gente, porque aí tem gente que, por exemplo, fala, ai, mas aquela pessoa vive. Tá vivendo melhor do que eu, vive. Mas você sabe quanto que ela buscou? Mais do que você? Você sabe quanto ela mais pediu? Quanto ela mais bateu? Buscar, pedir, bater. Buscar, pedir, bater. Todos os dias, todos os dias. E não só fazer isso, aí você vai pra ação, continua, seja excelente, dá o seu melhor pra tudo. Não deixe ter um dia ruim. Esse dia não pode existir. Amém? Pensa que aqui é um pedaço do que vai acontecer na eternidade. A gente tem que viver aqui como se fosse a eternidade já. De forma tranquila, em paz, feliz, buscando, pedindo, batendo. Amém? Então, eu fico muito feliz porque, gente, isso é real, é muito forte. E o meu testemunho eu vou falar, porque eu e o Juninho, a gente falou assim, a gente vai engravidar esse ano. E, peça sempre para viver experiência, para sempre ter experiência nova. E Deus é aquele que, se deixar, você tem experiências com eles todos os dias. Você consegue viver no sobrenatural. Você consegue sentir isso. Porque quando eu falo, gente, eu queria muito que as pessoas sentissem. Eu não sei quem está aqui, acontece isso diariamente, mas é muito forte a forma que eu vivo, buscando a Deus mesmo. E eu sei que, olha só como são as coisas. Tá nessa pandemia e tudo mais. E eu e o Marcelo Júnior, a gente decidiu ter filhos. Esse ano eu parei de tomar um anticoncepcional em janeiro. E eu fui atleta de alto rendimento, só pra vocês terem uma noção. Eu fiquei mocinha com 19 anos, então eu demorei. E aí eu só fui também ter reguladinho, bonitinho. Assim, 3 anos depois eu coloquei DIU, fiquei 5 anos com DIU. E o que aconteceu? Vai vendo o que aconteceu. Eu falei, em janeiro, eu falei, amor, vamos esse ano ter filho. Então, em janeiro, eu parei o anticoncepcional. Gente, pra forma que eu vivi, em 1 mês eu engravidar, mas porque eu pedi muito. Era todos os dias eu pedindo pra Deus. E eu lembro as orações, eu entregando pra Deus. Deus, tá na tua mão a empresa, tá na tua mão minha vida, tá na tua mão a forma que você quer, quando você quer que venha o bebê, quando você quer que eu me mude, tudo, é tudo do jeito dele. Só que a gente tem que pedir. E aí eu lembro que daí eu falei de buscar, e eu gosto de fazer aqui, além de eu vir aqui, eu vou numa célula, que é a célula da minha amiga Bruna, que todos estão convidados também para participar. Convido o Brasil todo, até quem tá lá. A gente vai ter que mudar uma casa lá. É que não tá tendo, mas quando ela voltar, toda quinta-feira eu fui lá, vou na igreja no domingo, entende? Então, por quê? Tô em movimento, tô buscando enquanto eu tô agindo, e Deus vai abrindo as portas, Deus vai mostrando, Deus vai dando, a gente vai recebendo. E aí na quinta-feira, dia 25 de fevereiro, 25 de fevereiro, faz um favor, fala pro Juninho, só que ele fala muito alto, vai lá, fala Bruna, por favor. Gente, é na empresa, todo mundo entende, mas é porque... Não, mas aí dá pra ele, daí tem outras salinhas ali. Então, o que acontece? Gente, 25 de fevereiro eu fui lá na missão, na célula da Bruna, por assim, fui muito feliz, ela mora super longe, dá 1 hora daqui, 1h20. E aí a gente tava lá no final, ela falou, gente, alguém quer pedir oração? Eu amo pedir oração, até para outras pessoas, eu falei, esse. Todos que estão aqui, todos que convivem comigo, pode ter certeza que vocês estão na minha oração. E aí eu tenho um caderninho que eu gosto de colocar os nomes lá para ir lembrando às vezes, né? E peço para que Deus me envie muitos nomes para eu interceder, para eu ajudar. O que eu puder fazer aqui na terra, eu vou, assim, ser grata. Aí eu tava lá e ela pediu, aí ela falou, quem quer oração? Eu falei, eu quero. Falei tudo, eu falei, então ora também por mim. Por conta de umas manchas que eu tô há 2 anos, ninguém descobre o que é, tá bom, beleza. Aí ela começou. Ela nem quer ser tia, né? Começou a orar pelas manchas. Daqui a pouco ela já estava orando pelo útero, pelo filho, pelas gerações. Aí eu só recebendo.
E eu tenho certeza, gente, naquele dia é muito assim forte quando você também tem a fé, aquilo que você não vê, mas que você já sabe que vai acontecer. E eu já sabia que ia acontecer, eu falei, nossa, que oração. Eu recebi aquilo com muita fé. Cheguei em casa, aconteceu o ato e depois do ato eu falei, gente, falei, não precisa, né? Aconteceu o ato, aconteceu todo o ato e eu falei, gente, eu terminei, eu fiquei quieta, eu ali com o Marcelo Júnior, eu virei do lado, saiu lágrima do meu olho, eu falei, eu engravidei. Eu falei, eu engravidei, eu tenho certeza, eu engravidei, gente. Foi hoje que eu engravidei. Mas, ao mesmo tempo... olha, se for trigêmeos ou gêmeos, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se foi isso, a oração foi forte. A titia Bruna é forte. Aí vocês vão lá pra pedir oração pra elas. As mamães, quem quiser engravidar, vai na célula na quinta-feira na casa dela. E, enfim, foi muito forte, mas assim, é claro, não adianta a oração você não crer, né? Você tem que crer. E eu também pedi. Só que eu pedi e tem gente que não pede. Tem essa certa resistência de pedir também. Quando o pastor ali, eu sei, quando tem um pastor, quando a gente tá num local em que as pessoas... Sabe aquele momento, se alguém já participou, que fala se alguém quer receber aqui uma oração aqui na frente, se alguém quer receber, aceitar Jesus como seu único salvador, se alguém quer voltar pro caminho. E muitas das vezes a gente tem essa resistência de dar o passo. E o Pai quer dar que você dê, que você se exponha perante aos homens. Porque Ele vai também te honrar perante os homens. E antes eu tinha isso. A gente tem que quebrantar, pedir para Deus, Deus, quebrante, que eu realmente saiba me entregar, porque eu quero alcançar a sua graça com toda a força mesmo. E hoje em dia eu peço mesmo, entendeu? Eu falo, eu vou, eu gosto. E, enfim, e aí estamos aí, né, gente? Vai dar amanhã um mês, aniversário. Pode dar parabéns pro bebê. Amanhã mandem mensagem, parabéns de um mês do bebê. Bruna, mas é igual você falou de não duvidar, né? Exatamente. Porque a dúvida é o oposto da confiança. E Deus pede que a gente confie, né? Exato. E se você não confia, você não descansa, né? Exato, então, tá aí. Então a gente... Pedir e receberás, né? Exato, então a gente tem que confiar, gente. Na hora que aconteceu ali, eu falei, chorei e foi. E quando, porque daí foi em fevereiro, eu descobri sexta passada. Na hora que eu fiz, eu falei assim, meu, se falar que é 3 semanas, é o dia. E aí eu chego no médico, ele falou lá pelas contas do primeiro dia do ciclo, dá 5 semanas, mas que eu estaria de 3 semanas, né? Daria 5 semanas, aí... Mas contando certinho, 3 semanas. Eu falei, meu filho, eu já sabia. Aí foi, então... Você tem que fazer 3 exames, não foi? Eu vou fazer, pra ter certeza. Mas, gente, é isso que Deus está nos mostrando na palavra. E eu gosto de viver essas experiências. E por isso que a gente tem que viver, não só eu, mas todos nós, pra gente conseguir mostrar para outras pessoas que Deus é o Deus da promessa e que Ele cumpre a promessa. Mas a nossa parte é confiar, não duvidar nem 1%. Se você tem um relacionamento, você duvida 1%, aquele 1%. Você duvida, você vai ficar com a pessoa de verdade? Você duvida que ela tá fazendo uma coisa errada, 1% errado? Não fica, gente. Não dá certo, a mesma coisa com Deus, tá? Então nessa noite Ele tá nos mostrando isso, pra gente ter fé. Então, eu sei que cada um aqui, eu também tenho, continuo tendo outras coisas, e Deus é aquele que vai realizando os nossos sonhos, conforme as nossas ações, conforme buscar, pedir e bater, buscar, pedir e bater. Vamos colocar isso, enraizar no nosso coração, viver isso e não duvidar. Amém? Não duvidar. E tudo que a gente vai fazer pelas outras pessoas, a gente vai fazer o melhor, como se Deus estivesse fazendo por nós. Amém? Então, basicamente é isso que Deus tem aí para nos falar. E eu tô muito feliz que é a primeira missão Acredite com Baby. E até o último que eu puder fazer, eu vou fazer. Só se realmente não acontecer alguma coisa. Mas, enfim, gente, pra mim é muito emocionante. Porque eu nunca ia imaginar que eu ia ser esse tipo de mãe, de oração, de fé, de determinar, E é isso que eu quero levar para outras pessoas, né? Para cada vez mais.
E eu creio que quem tá aqui já tem a responsabilidade de viver isso. Não pode permitir mais nenhum dia. Nenhum dia. E no dia que tiver ruim, busca Deus. Fala pra Ele, busca Ele, pra Ele te renovar, pra Ele te restaurar, pra Ele te curar. Não, ninguém precisa de ninguém pra interceder. Eu sei que a gente precisa de alguém ali pra sempre estar cuidando, orando por nós. Mas a gente tem acesso livre ao nosso Pai. Não vamos esperar ninguém. Ele quer a nossa dependência, Ele quer a nossa confiança, Ele quer que a gente busque, Ele quer que a gente pede, Ele quer que a gente bata na porta dele. Quantas vezes, Bruna? Toda hora. Não tem quantidade de vezes, gente. Não, fica tranquilo, Deus não vai se chatear. Não vai se chatear da gente ficar pedindo. Que fechou, né? Tá de lockdown. Não, Ele não tá em lockdown. Graças a Deus a gente pode aí confiar então nele, amém? Então eu tô muito feliz. Vamos então fazer agora uma oração pra gente finalizar então. Glória a Deus por essa noite. Que a gente viva a palavra que o Senhor nos ensinou, Pai, que foi maravilhoso, foi extraordinário, Pai, para que a gente viva de forma extraordinária, Pai, para que a gente viva uma vida de poder, Senhor, o poder que o Senhor nos liberou, Pai, desde o nosso ventre da nossa mãe, Jesus. Eu creio em tudo, Pai, que o Senhor tem preparado, Pai. Ó Deus, a partir de hoje, filhos seus, filhas suas, Pai, vão viver de forma diferente, Pai, vão viver de forma sobrenatural, Pai, da maneira que o Senhor quer nas nossas vidas, Pai, e os sonhos serão realizados. Esse sonho, esse que ninguém acredita na gente, Pai, você é Deus para mostrar e nos abençoar, Pai, e nos honrar perante aos homens, Pai, nos olhos de todos aqueles que não acreditaram na gente, Jesus. Pessoas que não acreditam, Pai, mas o Senhor é o Pai que acredita, o Senhor é o Pai que confia, o Senhor é o Pai que nos libera tudo que for necessário para que a gente alcance tudo que a gente deseja nos nossos corações, Pai. Muito obrigada. Nós aprendemos, Senhor, tudo com você hoje, Pai. Nós iremos viver aquilo que o Senhor nos ensinou a partir de hoje, Pai. E não só viveremos, mas também ensinaremos outras pessoas, Papai. Aleluia, Pai. Nos alcance, Senhor. Alcance cada um de nós, Pai. Cada uma das pessoas também que vão ouvir essa palavra, Pai. O Senhor sabe onde tem que alcançar, onde tem que ir. O Senhor sabe de tudo. Nós te agradecemos pela noite. Nós te agradecemos a saúde, nós te agradecemos, Senhor Jesus, que mesmo a essa condição mundial, o Senhor nos permite falar em teu nome, receber a tua palavra e viver nos seus princípios, Pai. Muito obrigada, Pai. Continue nos ensinando, nos moldando, nos levando nos lugares que fala de ti, Pai, e nos tirando tudo que não for para a gente estar mais próximo, Pai. Nos liberte de todas as coisas ruins, as coisas do passado, todas as coisas que já foram, já se faz algo novo em nós aqui hoje. Hoje nós somos novos seres, Pai, novas criaturas, Pai, com mais fé, com mais vontade de falar de Ti, com mais amor, com mais sabedoria e mais discernimento, Pai. Muito obrigada, Pai. Aleluia, Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Palmas para Deus.